Nessa videoaula, nós vamos começar a ver os circuitos sequenciais, né? Então, por essa razão, vamos dar uma revisada rápida aqui na distinção entre os circuitos combinacionais e sequenciais. Nós já tínhamos visto essa distinção quando nós delineamos que estávamos trabalhando apenas com os circuitos combinacionais, né? Então, os circuitos combinacionais são aqueles que o valor da saída depende apenas do valor atual das entradas, sendo, portanto, sem memória, tá? Então, se eu tiver, sei lá, n entradas, x0 até xn-1, a minha saída é uma função de x0 até xn-1. Então, dado aqueles valores naquele momento, eu já tenho uma saída determinada. Já nos circuitos sequenciais, o valor da saída depende do valor atual das entradas e dos valores anteriores, apresentando memória. Então, a saída não é uma função tão simples dos valores simplesmente da entrada, como é no caso dos combinacionais, né? Então, eu precisaria saber o histórico das entradas para ter uma noção de qual seria o valor, qual será o valor da saída numa análise de um circuito sequencial, né? Então, como eu vou ter uma influência do tempo, como é que nós vamos trabalhar a sucessão temporal? Nós vamos adotar uma convenção aqui, tá? Isso é uma convenção nossa. Para acompanhar os eventos que ocorrem no circuito, vamos chamar de T0 o momento em que o circuito é ligado, né? T1, quando houver uma primeira alteração nos estímulos de entrada, né? Então, mudou algum sinal no circuito, a gente passou de T0 para T1. A segunda alteração dos estímulos é o T2, assim sucessivamente, até Tn-1, que foi a última alteração dos estímulos, e o Tn é o estado atual, tá? Então, a última vez que a gente viu esse termo estado aqui, foi para falar sobre os circuitos que têm dois estados, ou mais de um estado, né? No caso, por exemplo, um circuito, se fosse ternário, ele teria 3 estados. E para justificar como é que a gente definia a noção de binário usando hardware, né? Então, a gente falou que um circuito binário ia usar coisas que tinham 2 estados. E vimos que a convenção para o circuito binário era usar 2 níveis de tensão, cada nível correspondendo a um estado. Esse estado dessa palavra aqui, nesse caso, não tem esse mesmo significado. O estado aqui seriam os valores das variáveis que, se eu tiver conhecimento, eu sou capaz de saber qual é a memória do circuito, tá? Então, um circuito que tenha muitos estados significa que ele tem muita memória. Um circuito sequencial complexo, que precisa de muitas etapas, ele normalmente vai ter vários estados para conseguir cumprir essas várias etapas, né? Então, essa é a noção de estado agora, tá? Então, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha o circuito de memória, né? O circuito de memória mais simples que a gente vai trabalhar é um circuito que ele tem só uma saídazinha aqui, que por convenção é chamada de Q, tá? Essa convenção é extremamente popular, e Q é um único bit. Esse único bit aqui, ele é o que está armazenado, ou seja, essa memória aqui, ela armazena um bit chamado de Q, né? Por convenção. O que acontece com essa memória? Eu vou ter o bit Q aqui disponível na saída, e eu vou ter aqui os controles, tá? Tipicamente, para que servem esses controles? Para determinar essas funções ou operações aqui, tá? Nós vamos ver mais adiante algumas outras operações e funções. Para essa videoaula, a gente vai focar principalmente na escrita e no armazenamento, tá? Mas eu vou apresentar também a leitura e essa ideia de sincronia e habilitação, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte: se eu quero que o meu circuito se comporte como uma memória, né? Isso aqui, a ideia de memória é uma ideia que, de certa forma, é uma analogia com a memória dos seres humanos, certo? Então, ou a memória escrita, né? Um registro escrito, tá? Então, para eu considerar que seja memória, eu tenho que ser capaz de acessar ela, certo? Ou ler ela, tá? O termo técnico para
acessar a memória é o termo de leitura, tá? Que em inglês vai ser o read, tá? Então, nessa nossa memória inicial mais simples, a leitura nada mais é do que olhar qual é o nível de tensão aqui dessa minha variável lógica Q, tá? Então, para esses circuitos iniciais, a leitura ela não tem nenhum tipo de operação especial, tá? Algumas memórias mais complexas, existe uma distinção em como é a operação de leitura. Por exemplo, quando eu tenho várias memórias usando uma mesma linha de dado. Então, quando eu vou ler, eu coloco eletricamente conectada essa linha de dado na linha geral de dados do sistema. Então, eu tenho, às vezes, um controle de leitura, que é esse controle que vai ligar e desligar a minha memória da linha de dados, tá? Mas isso é uma coisa para a gente ver mais adiante. A princípio, agora, a gente tem que a aula de hoje vai terminar em flip-flops. Os flip-flops, todos eles, têm a leitura sempre disponível na forma de nível de tensão em um terminal de saída, pelo menos, tá? A outra operação é a escrita, tá? Então, dentro desses controles aqui, tem que ter alguma forma de eu conseguir escrever nessa memória, tá? Como isso aqui armazena um bit, a gente pode escrever 0 ou 1, tá? E tem nomes distintos para a operação de escrever 1, ela é tipicamente chamada de set, tá? A gente usa um anglicismo que é setar, ou seja, a gente usa a palavra set, a gente não traduz ela para ajuste ou coisa que o valha, né? Ajustar, a gente fala setar mesmo, tá? E escrever 0 tem dois termos que são consagrados, que é o reset ou o clear, tá? E a gente também trabalha um anglicismo que é o resetar, e normalmente a gente não tem anglicismo para clear, mas a gente fala limpar ou coisa que o valha, tá? Nessa aula de flip-flop, nós vamos dar maior importância para o termo reset, tá? Porque mais adiante nós vamos ver um outro controle que não está aqui dentre essas operações e funções aqui, que ela vai usar o nome clear também. Então, para que não haja confusão, desde agora a gente vai usar o termo reset. Sabendo que, a depender do contexto, os termos clear podem ter mais de um significado. Ou seja, eu já estou descartando o uso do clear agora para não confundir ele depois, tá? Então, cuidado com o contexto, porque clear pode significar simplesmente escrever 0 ou essa operação que a gente vai ver na sequência, tá? E é evidente que toda memória tem que ser capaz de armazenar, certo? Sem controles ou com os controles em uma condição de repouso, o último valor escrito não é alterado, tá? Então, se você não estiver usando sua memória agora, você ser humano, não estou aprendendo nada, não estou observando nada, estou totalmente em repouso aqui, não estou acessando minha memória, eu espero que você não esteja perdendo a memória que você já tem, certo? Então, quando você não está fazendo nada, você está armazenando as coisas na sua memória, tá? Alguns desses controles aqui servem para sincronia e habilitação, tá? Que imagine memória, se você mexer nos controles sem querer, né, um sinal espúrio, alguma coisa do tipo, um ruído, você vai acabar modificando o conteúdo da memória. Isso geraria certamente um erro. Então, existem entradas de controle aqui para sincronia e habilitação para que essa memória não seja escrita o tempo todo. Então, fora dos instantes de sincronia, ou quando a memória está desabilitada, a escrita é que fica desabilitada, tá? Então, eu não escrevo, mantenho ele lá na função de armazenamento, tá? Ou seja, vão ter alguns controles, que a gente não vai ver essa aula ainda, que privilegiam a função de armazenar. Então, os momentos em que vai ser permitido escrever, eles vão ser mais restritos. Eu vou ter que habilitar esse controle de escrita para conseguir escrever na memória, tá? Vamos dar uma paradinha por aqui. Na sequência, nós vemos o circuito mais simples aí, que é capaz de
implementar uma memória, tá?